E, Marlos, eu queria, até pro pessoal te conhecer, né? Conta um pouquinho sua trajetória, aí como que você caiu no jiu-jitsu, como que foi aí um pouquinho da sua vida. Quem é o Marlos Salgado? Bem, Marlos Salgado hoje tem 28 anos, né? Eu comecei a treinar com 16 anos jiu-jitsu, já um pouco mais velho aí do que a maioria dos campeões mundiais, né? Comecei um pouco mais velho, mas sempre fui muito ativo, sempre pratiquei esporte. No colégio eu fazia judô, futsal, basquete, vôlei. Tudo que tinha lá eu fazia, né? E eu era muito indeciso, né? Ficava um ano em um esporte, ficava mais um ano na natação. Você levava jeito pras coisas? Eu acho que eu tinha um talento, assim, pra esporte em geral, né? E fiz Muay Thai também uma época. Antes de fazer jiu-jitsu, né? Tava fazendo Muay Thai. Aí parei, tomei um soco na cara e o meu pai... tá pagando pra apanhar, não sei o quê. Não, pai, tá... Coisa de pai, né? Sim. Aí tava fazendo musculação e tal, aí os meus amigos, né, ali quando eu saí e tal, alguns estavam treinando jiu-jitsu, né? Aí falaram, estavam treinando e tal. Eu, não quero não. Aí, não, vamos treinar. Eu fui mais na onda pra fazer parte ali da galera do jiu-jitsu, né? Eu queria falar que eu era lutador de jiu-jitsu também. Pegar umas menininhas, né? Lutador, né? E aí também tava um pouco cheinho assim, tava tomando suplementos, 16 anos, aquele garotão que queria ficar forte, né? Não sabe o que tomar, né? Fica fazendo Tomava tudo, tomava tudo. Qualquer suplemento que colocasse eu tomava, né? E aí sei bem como é isso. Já passei dessa fase também. E aí recebi esse convite. O meu professor, que foi da Branca Preta, né, o Álvaro Fontes, ele estava dando aulas particulares num prédio, num salão de festas, que era do lado da minha casa. Aí e alguns desses meus amigos treinavam lá, né? E aí eu fui para conhecer, com 16 anos. E no começo, assim, gostei já, né? Já gostava muito de luta. E não gostava de perder pra ninguém. E aí já fui querendo lutar no primeiro dia e tal. Aí fui finalizado. Aí, como é que é isso aqui? E aí eu comecei nesse salão de festas, né? E tinham 5 pessoas treinando nesse treino, que era no salão de festa. Esse treino começava 2 horas da tarde, né? E aí começou que no primeiro mês tinham 6, aí no segundo tinham 3, no terceiro mês tinham 2. Achei que ele ia contar que ia aumentar o número de pessoas. Foi caindo, o pessoal começou a parar de ir, né? Que era um horário ruim também, até inclusive o dono do prédio, né? Que era no salão de festa do prédio dele, o treino. Às vezes ele dava um migué, dizia que tava cansado, não ia descer, ou dizia que não tava em casa. E aí até ele não ia pro treino, né? E aí teve uma hora que ficou só indo eu e o meu professor, né? E aí ele falou assim, olha, aí não tá valendo mais a pena pra eu vir dar aula só pra ti aqui, questão financeira também. Por que tu não vai lá pra academia comigo? E aí a academia era um pouco mais distante da minha casa, mas eu mesmo assim fui. E de lá pra cá tô até hoje, né? Também não sabia muito o que é que eu queria fazer. Eu era, como eu falei, né, um garoto indeciso. Ficava muito... Uma hora eu queria ser advogado, outra hora eu queria ser administrador de empresa, outra hora eu queria ser outra coisa. O que o pessoal queria ser, eu também queria ser. Tá, você queria ser a profissão da moda. A profissão da moda. E aí, no jiu-jitsu, eu acabei me encontrando, né? Foi a primeira coisa, assim, que eu fiz na minha vida mais convicto, que né? Você seguiu, Eu não vou parar, eu vou continuar. E aí também me deu um norte para escolher o que é que eu queria fazer. Eu acho que eu vou fazer uma faculdade de educação física porque tem a ver com jiu-jitsu. E você fez faculdade de educação física? Eu sou formado em educação física também, terminei. Que legal. É bom que eu vou descobrindo na hora as coisas. Você já devia saber, né? Sim. E aí eu escolhi, né, fazer educação física na Universidade Federal do Ceará. Por isso que você é mais espertinho na parte de preparação. Ele é Mas é isso, eu vou entrar nesse mérito, faz diferença. Faz. Já entrei nesse mérito. Eu vendo ele, eu já falei, putz, esse cara já é mais dá pra ver que ligado na parte de mobilidade, na parte de... Organização mesmo, de organização. treino. Mas é assim, é que eu sempre pego ele fazendo uma preparação física no pós-treino, né? Entendi. Então eu já vi ele fazendo algumas coisas legais, tanto pra gravar pro canal, tanto quanto ele se preparando mesmo. Sim. Só que eu não sabia disso, então já tá meio que explicado por que isso acontece. Agora você sabe. Vai, segue o barco. E aí... Tá bom o som dele, Gabi? Tá legal? Ele tá longe, mas ele fala alto. Ele imposta bem a voz.
Você é perfeito, Pode a gente continuar tá... falando Você é assim, perfeito. Locutor, voz de locutor. Arrumado aqui. E aí foi a primeira coisa que eu escolhi, né? Assim, com mais convicção na minha vida que eu ia seguir. Não, eu não vou ficar trocando mais porque eu me encontrei aqui. Né? E muitas coisas que eu fazia, eu comecei a mudar. Por exemplo, tudo que dava errado na minha vida eu dizia que era outra coisa. Né? Foi porque a minha mãe, foi porque o meu pai, foi porque... Não tenho sorte. Botava a culpa nos outros, né? Colocava a culpa nos outros. E no jiu-jitsu eu aprendi que era eu e era eu. Eu ia lutar, quem ia lutar era eu. Se eu ganhasse, era culpa minha. Se eu perdesse, era culpa minha também. Então eu aprendi muitas coisas. E assim, eu acho que eu formei muito meu caráter nessa época aí de 16, 17, 18 anos, que foi quando eu realmente me encontrei, né? E era um jovem que gostava muito de sair, de ir pras festas, de beber muito. E acabei abdicando de tudo pra focar muito nisso, né? E aí foi quando eu decidi, assim, mais ou menos na faixa azul. Fui lutando nos campeonatos, né? No meu primeiro mês de jiu-jitsu já lutei. Fui lá. Sempre assim, né? Os caras que deslancham no primeiro mês de luta já vão competir. Muito, né? Já fui, eu lutei de kimono e sem kimono no primeiro campeonato. Nunca tinha feito um treino sem kimono na minha vida. Mas eu fui, não, é o mesmo preço? Pode colocar aí. É 2 aí. Porque era, tipo, você se inscrevia, aí você podia lutar de kimono sem kimono. Aí era o mesmo valor pros dois, né? Já tá embutido, então... Nada então pior. eu vou. Aí fui finalizado lá na primeira luta, rápido. Aí no dia de kimono eu ganhei uma luta, perdi na segunda. Mas fiquei apaixonado, né? Foi uma coisa que eu perdi, fui finalizado e tudo, mas... basta eu me dedicar que na próxima eu vou ganhar, né? E aí foi muito bom nessa época. Aí na faixa azul, mais ou menos, eu decidi que eu ia fazer isso pra viver. Eu não sabia ao certo o que é que eu ia fazer. Se eu ia ser um atleta de alto nível, se seria um só lutador, se eu iria virar um professor também. Mas eu sabia que eu queria fazer isso pra viver. Você tinha apoio dos seus pais? Sim. Tinha. A minha mãe queria que eu fizesse faculdade, né? Tem que fazer faculdade. Aí eu, não, vou fazer educação física. Já o meu pai, de vez em quando, ele falava assim, não, se você quiser só treinar, se dedicar, eu acho que você leva o jeito. Nossa, que sonho. E ele apoiava bastante, né? Inclusive, o meu pai, ele é cinegrafista, né? Ele filma. E todos os campeonatos que eram lá na cidade, ele ia também, gravava minhas lutas. Eu assistia quando chegava em casa. Então você já tem essa veia youtuber aí, instagrammer. Então, desde muito cedo, assim, eu via o meu pai gravando, fazendo algumas coisas assim. Então, sempre eu tive essa influência, né, de estar gravando. E é legal se ver, né? Sim. Até pra aprender, pra evoluir, melhorar as cagadas coisa. que eu fiz aqui, né? E aí, eu decidi viver numa faixa azul de jiu-jitsu, né? E fui me graduando, viajei a vários países, os Estados Unidos, Abu Dhabi, vários locais. Você ganhou o Mundial, não ganhou? Ganhei na Azul, ganhei o Mundial em Abu Dhabi. Foi até bom também esse título, porque foi quando eu vi que dava certo pra mim, né? Ganhei $3 mil nessa viagem. Foi até uma resposta, assim, pra aquela galera que falava assim, mas tu só treina... Quando é que tu vai fazer alguma coisa Quando tu vai ganhar dinheiro, né? Vai ganhar dinheiro e tal, vai ficar nessa brincadeira aí. Não, tá aqui. Tome. $3 mil eu acho que é mais que do teu salário aí, tá falando, né? Mas enfim, foi até bom pra mim, que talvez era um sonho, mas ainda não Quantos era anos você tinha quando você ganhou os $3 mil? 20 anos, acho. 21, 20. 21. Boa. Era muito Eu ganhava dinheiro. R$200 no meu estágio. Eu ganhava 500. Boa. Aí foi um bom, assim... dá certo. Se eu me dedicar, se eu for o melhor nisso aqui, eu vou conseguir viver no jiu-jitsu, né? E aí, desde então, eu tô lutando, tô fazendo várias coisas aí com jiu-jitsu, né?